Boa noite a todos os amigos presentes aqui na nossa Casa de Estudos Espíritas, aos nossos fiéis amigos online, que todas as segundas-feiras se fazem presentes nesse encontro fraterno. Vamos dar início a mais um estudo da noite de hoje e vamos iniciar uma prece singela sobre a gratidão, um sentimento que nós precisamos manter sempre em alerta. Não é só pedir, mas agradecendo é que conseguimos grandes conquistas e grandes vitórias. Senhor, gratidão por tudo que sou, por tudo que tenho, por tudo que recebo sem aviso prévio e ainda permanece em mim. Gratidão por todos a quem tenho bem querer e pelos que me querem bem também. Por cada sorriso, por cada sonho, por cada conquista, por cada sopro de inspiração. Gratidão pela família, pelos amigos, pelos vizinhos, pelos animais, por todos aqueles que cercam a nossa jornada. Gratidão por cada presença que me faz compreender que poucos momentos podem ser eternos. Gratidão ontem, hoje e sempre. Que assim seja. Agora a presença dos meus dois queridos, Mauro e Verônica. Quando eles vêm, Boa noite. Essa distância aqui, vou errar, vocês vão ver que eu vou virar para lá. Então, quem não conhece, eu sou o Mauro, essa é a Verônica. Nós vamos falar de uma sábia. Essa sábia. Providência de quem? Deus. Ele toma essa sábia providência para nos ajudar a melhorar. Não sei onde deixei. Não está aqui. Vamos lá. No Livro dos Espíritos, então, no Evangelho segundo o Espiritismo, está escrito: para nos melhorarmos, outorgou-nos Deus precisamente de que necessitamos e nos basta. Duas coisinhas: a voz da consciência e as tendências instintivas. Priva-nos do que nos seria prejudicial. Deus está falando do quê? Está falando do esquecimento que ocorre quando vamos nascer. Esse esquecimento, ele ocorre bem no momento do nascimento, quando o espírito se adapta ao tamanho do bebê e já perde a memória ali. Memória do quê? Das encarnações anteriores que ele teve. Ele já nasce sem lembrar de nada.
E eu peguei aqui no livro, começam falando em natureza, que a natureza nos leva ao esquecimento do passado. O que acontece? Nós, normalmente, muitos de nós esquecemos muitas coisas do passado. Natural que isso ocorra. Né? E por que você esquecer é um caminho bom para você melhorar? Então, espera-se que, quando você esquece das coisas do passado, você faça uma reflexão no seu mundo interior e comece a pensar, né, que de certas reações que você teve no passado, certas coisas que fazemos, e ofendemos alguém ou saímos ofendidos, mas a gente sempre esquece do mal que fizemos, né? A maioria é assim. Estou dizendo vocês são do SPI, né? Isso não vai acontecer. Mas a gente esquece dos maus que fizemos, né? Dos bens a gente sempre lembra. Mas esse esquecimento é para ver se a gente consegue melhorar por conta própria, né? E esse mecanismo natural do esquecimento também, para que nós tenhamos a mínima chance e condição de elaborar essa autorreflexão, descobrir as motivações que sustentam nossos vícios milenares, conseguir a formação de reflexos novos. Né? Agora, a gente está falando da utilidade do esquecimento para isso. Agora, qual que é o lado bom, né, de você esquecer tudo na hora de vir aqui? Vocês acham que é bom esse esquecimento ou tem gente que discorda? Pode responder. Bom, ainda mais esquecer de coisas ruins, né? Mas exatamente. Isso, né? O Will, esse é o Will. Né? Aí, com a presença das recordações, vamos dizer que nós não esquecemos, né? O que acontece se a gente não esquecesse sobre os acontecimentos pretéritos? A mente estacionaria na vergonha e no remorso, no rancor e na mágoa. Tem um campo propício para recomeço. Imagina se nós, sei lá, você se casa aqui, ou até antes de se casar, você começa a gostar de uma pessoa, mas você lembra que no passado, ela te traiu. Você está junto de novo com ela. Isso ocorre mais vezes do que a gente imagina. Nós encarnamos quase sempre na constelação, né, espiritual de nós. Sempre encarnamos perto de espíritos que vêm encarnando com a gente na a missão de nos ajudar a melhorar. Um ajuda o outro. Então, seria normal você encarnar perto do seu marido, o cara que te traiu, e vice-versa. Então, não daria para a gente viver se a gente soubesse isso, né? E você lembrasse que quem você é amigo seu matou sua mãe na outra encarnação. Tem que ser muito maduro para entender que isso vai melhorar você. A raiva vai ser muito grande. Certo? Bem, até agora. Então, antes da Verônica, a palestra é dela, viu? A gente é conjunto. É minha, não. Não ia falar, não. Vou falar uma coisa. Uma vez eu falei isso aqui sobre um filme que eu vi, mas esse esquecimento é mais ou menos, pensa assim, se hoje fosse assim, você tem uma briga danada com uma pessoa por 5, 10 anos, e de repente essa pessoa perde a memória de só aquilo de mal que ela te fez, começa a te tratar bem, e você teria grande chance de corrigir um momento ruim. Essa é a função do esquecimento. Se acontecesse isso, é mais ou menos um cover do esquecimento divino, mais ou menos. Nesse filme o cara diz a frase lá que é: que bom se fôssemos estranhos novamente.
Se todo mundo ficasse estranho de repente, não teria nada de ruim para ser lembrado. Você poderia recomeçar. Uma das palavras dessa parte do esquecimento é o recomeço. Então, como a gente conversamos, conversamos assim. É bom que vai do coração. Você consegue chegar mais para frente um pouquinho? Ele sai? Olha, que beleza. Eu aqui podia ter tirado para mim também. É que aí sons. Som. É assim. Boa noite a todos. É muito bom estar aqui de novo com vocês. Espero que vocês me ouçam bem. E muito obrigada pela presença, primeiramente. Assim? Desculpa. Vou movimentando a mão, desculpa, vou me avisando. Vou fazendo assim. Mas, então, sobre esse capítulo, a gente fez essa palestra no sábado e foi aquilo que a gente só leu o texto, eu não tinha preparado nada. Foi, assim, limpo. Porque normalmente a gente pega uma citação, uma coisa ali, não tinha nada. Eu vindo pra cá, me arrumando pra vir, abri o Instagram, uma citação, assim, de Freud que eu nunca nem tinha ouvido falar. Que, nossa, encaixou, assim, no texto de uma forma que eu falei, caramba, olha como as coisas são. Por quê? Aqui fala sobre reforma íntima. E conta um caso do Agenor. Agenor Pereira, acho que é o nome dele. Pereira. E ele tinha consigo uma tendência ao perfeccionismo. Ele se martirizava para ser a pessoa mais perfeita possível e que não queria errar, que se achava hipócrita. Ele fala sobre isso, ser um espírito hipócrita. Porque ele queria fazer o certo, mas agia errado. E a reforma íntima, do que ela trata? Ela trata da gente justamente ter uma base para poder construir em cima. Essa base, ela vai ser falha. É normal do ser humano ter uma base que não é tão sólida quanto a gente gostaria que ela fosse. A gente precisa, inevitavelmente, olhar para essa base, olhar para esses erros, olhar para essas coisas que podem ser ajustadas, que elas se elevem junto com nossa trajetória espiritual. E o Agenor, ele não aceitava que ele tinha falhas, que ele, inevitavelmente, vai traçar caminhos que não são tão bons. Melhor? Melhor? Ignora. Eu vou ficar assim. Essa frase de Freud, que eu achei da forma mais surpreendente possível, porque eu não estava procurando, ele fala assim, que nós só podemos corrigir aquilo que a gente aceita como errado. Não dá pra gente se melhorar se a gente não assumir que tem coisas a serem melhoradas. Eu sei que quando a gente entra em contato com a evolução espiritual, com o aperfeiçoamento espiritual, a gente quer fazer tudo certo. Só que convido vocês a pensarem sobre. Não é legal quando a gente fala, caramba, eu não sei isso. Qual o problema?
não é legal quando a gente tem alguma coisa para arrumar e falar, caramba, aqui eu posso ser melhor. Olha o que eu posso fazer. Nossa, isso aqui eu não sabia, agora eu sei. Quando você troca ideia, quando você conhece pessoas, quando vocês articulam com pessoas, quando vocês espalham conteúdo de vocês para outras pessoas, mesmo você não tendo todas as respostas, o poder de compartilhar, o poder de evoluir conjunto é legal. A gente se tortura muito querendo a tal da perfeição, a gente quer virar anjo antes da hora. E qual é o problema da gente assumir condições de humanos, enquanto nós somos humanos? E fala, tá bom, não sei. A gente chega nos 30 anos e fala assim, tá, o que é pra fazer? Eu tô com essa sensação, inclusive. Eu tô chegando nos 25, eu tô assim, tá, e agora? O que é pra fazer? Mas talvez é isso que deu o tom da vida mesmo. O que é pra fazer? Não sei. Vou aprender, vou caminhar, vou procurar, vou ouvir, vou falar. Eu tenho certeza que cada um aqui tem alguma coisa a agregar na trajetória um do outro. Isso não é esplêndido? Eu acho isso magnífico. A gente falando sobre ser um espírito bom. O que é ser um espírito bom? O que é fazer o bem? Isso depende. Depende de quem está olhando para esse bem. Depende do que a pessoa que está recebendo entende como bem. Aí até a gente pode entrar nas linguagens de amor, enfim, mas é para outra hora. O bom, ele pode ter várias formas, e será que é cabível, nessa etapa que a gente está da evolução, se cobrar tanto? A gente não veio com todas as respostas, não veio com todas as soluções de todos os problemas. A gente veio com uma tentativa, um sonho e vontade de viver. Eu, pelo menos, vi assim, meu tempo de vida, a vontade de fazer as coisas, e vamos lá. Isso aqui cai tanto no espiritismo, nas pessoas que estão chegando na espiritualidade agora, essa vontade de, não, eu preciso ser o melhor no que eu faço, eu preciso, sabe? Talvez a gente esteja numa etapa de se acolher e de, principalmente, entender que cada um, por mais que sinta completamente que não tem nada para agregar, cada um tem a sua voz. E a gente pode falar. A gente pode construir um na vida do outro e isso é magnífico. Com os nossos erros, com os nossos pesares, mas a gente sempre pode construir alguma coisa. O mundo que a gente vive, e isso, por si só, magnífico. Sim. Acho. Quer colocar alguma coisa? Eu vou fazer uma pergunta, mas como eu estava aqui no sábado, é meio ensaiado, tá? Por que o Agenor é tão perfeccionista? Por que ele tem tanto medo? Então, o Mauro me corrige se eu estiver errada. Mas, pelo que está no texto, ele viu as outras vidas passadas dele e viu o caminhar dele, que ele cometeu falhas muito grandes com relação à infidelidade e, enfim, questões que realmente trouxeram sofrimento para outras pessoas. E ele carrega esse sentimento de querer ser perfeccionista a partir do momento que isso foi mostrado para ele. E a partir disso que ele queria avançar, não é? Bom, é assim o Agenor. Ele não era um santo na Terra, ele era terrível. Eu leio aqui o que ele fazia, vocês não vão acreditar. Esse Agenor aqui nesse livro já é um espírito desencarnado. Ele era espírita, participava de uma seara espírita, né, e sabia tudo o que ele tinha que fazer para ser realmente um espírita.
Por que ele chama de hipócrita? É que ele fazia parecer que era espírita, mas na hora dele tomar a decisão, ele não era. Ele sabia que estava errado. Então, ele teve uma tormenta na cabeça dele. A hora que ele chegou lá, né, que ele estava desencarnado, né? Aí ele passou, segundo a irmã, 40 anos numa caverna escura, cheia de, como aqui, no lamaçal psíquico do vício. Isso faz a gente pensar muito na imagem de umbral dos filmes. Psíquico do vício. Uma coisa psicológica do vício. Então, aquele umbral que se apresenta nos filmes de nego rolando na lama é mais figurativo, né? O problema, e você ir para o umbral, e ele ficou 40 anos lá, é da consciência. Da consciência, da insatisfação de que ele não correspondeu, e ele sabia, né? E o pior, quando ele chegou nessa caverna, todas as pessoas que ele magoou estavam lá, no mesmo lugar. Por que esses estavam se ele prejudicou? Estavam lá por causa do ódio. Eles sentiam dele, a raiva que ele tinha dele. Daí mais um motivo pro esquecimento. Imagina encarnar com essa turma toda de novo e todo mundo lembrando. Eles não iam nunca chegar na evolução espiritual que a gente batalha tanto, né? Ainda continuando um pouco, que a Verônica falou sobre ser bom. Quando ela falou sobre isso, no próprio sábado, eu fiz uma relação sobre Santo Agostinho, né? O que falou, Deus me faz bom, sem que eu saiba. E a gente não lembra com quem a gente teve perrengue. Você não sabe com quem você está reencarnando, se já reencarnou e se já prejudicou de algum jeito. Então, por via das dúvidas, vamos amar o próximo, vamos procurar o nosso livre-arbítrio de forma que seja correta. Você não sabe quem que te traiu, quem que você tem que perdoar, qual o boleto que você tem que pagar. Então, pague todos, se torne uma pessoa melhor, trate todos com respeito, né, com humildade, e aí a chance de você reencarnar menos vezes melhora muito, aumenta. E não adianta você falar, não, eu sei que eu tenho uns negócios, eu vou ser bom, porque eu chego lá e, né? Então aí vai parecer que você está fazendo uma moeda de troca com a espiritualidade, né? Eu vou ser bom e vocês me tratam bem aí em cima. Só que chega lá em cima, vão saber que era tudo golpe dele. Então, a gente tem que tentar ser bom sem que ninguém saiba. Porque tem muita gente que faz as coisas e faz propaganda. Jogador de futebol que vai em hospital e leva a TV Globo. Não adianta, ele quer aparecer, ele não está querendo ajudar ninguém. Então é isso que eu acho que é o maior ensinamento do esquecimento. E você tem que fazer bom a todos, fazer bem a todos. E sem pensar na sua vida espiritual. Isso virá naturalmente. E você, o ideal é você sair daqui sem saber que é bom, né? Sem ficar esperando elogio pelo que você fez, pela caridade que você fez, porque ajudar o próximo esperando gratidão, reconhecimento, essas coisas, é sofrer. Porque a outra pessoa pensa diferente de você que está fazendo a caridade. Ela não acha que às vezes precisa te agradecer. Acha que você era rico, que você tinha tempo, aí você fez porque era sua obrigação e bom, vamos fazer caridade? Vamos. Mas não vamos cobrar reconhecimento de ninguém e respeitar todo mundo, né? Lembrou? Tinha esquecido. Não lembrou, não? Vamos que vamos, então. Então, tem umas curiosidades desse Agenor, né? Ele reencarnou, né? Ele reencarnou várias vezes depois desse episódio. Entre reencarnação e encarnação foram 600 anos. E vocês reclamando dos 400 do Ricardo. Depois de sábado ele já passou para 500. Ricardo? Foram 50 anos.
Aí, mas ele perguntou, 600 anos, né? Ele perguntou qual foi o motivo dele ter sido levado para a caverna, né? Aí ele fala, você foi retirado daquele lugar, da caverna, antes do retorno ao corpo, depois de mais de 40 anos de dor. Ali se encontra também a maioria das pessoas que prejudicou, tinha falado, presas pelo ódio e pelas más recordações do passado. Certamente, elas dariam tudo para ter um cérebro, em de esquecer que lhe sucedeu por um minuto que fosse. É muito pior ficar lá, né? E o Agenor, nessas reencarnações, ele demorou para evoluir totalmente. Foi evoluindo aos poucos, para não encarnar mais, né? Barçanufo, ela fala do Barçanufo. O Barçanufo é um médico, um espírita famoso que viveu em Minas Gerais, foi para o Hospital Esperança. Esse Hospital Esperança é feito para receber os desencarnados. Chega lá, né? E foi ele que validou o regresso ao corpo físico do Agenor, certo? Mas com a condição de ser a última existência com certas concessões para o crescimento em clima de provável educativo, clima provacional educativo. Então, você fala, pô, mas ele botou para a última? Sim, porque ele já tinha passado várias vezes. E o espírito, ele carrega de encarnação para encarnação sentimentos, tendências das outras encarnações. Isso passa. Você não sabe disso, mas o espírito pode vir mais terno, mais respeitoso, mais humilde. Isso tem em você. Então, nessa sequência de encarnações, onde ele continuava no caminho lá, uma coisa ou outra ele resolvia. Né? Ele resolvia até que chegou num ponto, o Barçanufo falou, você vai nessa, porque eu acho que você vai conseguir, então vou deixar reencarnar de novo. Senão ele ia passar mais umas férias no umbral, calmamente. E ele veio, parece que deu certo. Foi a última, ele subiu lá, né? Tá, tranquilo? Ao despertar na vida corporal, ele trazia na alma um novo alento. Não guardava lembranças precisas, mas sabia-se muito amparado. Valorizava agora o seu esforço e foi mudando. Eu falei da evolução de encarnação em encarnação, né? Ele desejava abandonar de vez os padrões, dando o melhor de si. Amava com mais louvor o lar, né? Guardava na alma a impressão de que uma missão o aguardava para o futuro. Concentraria esforço em manter-se íntegro em seus ideais. Então, a gente, quando eu falei, na dúvida, vamos fazer o bem para todo mundo, amar ao próximo como a ti mesmo, porque a gente vai trazendo essas características boas da gente. E eu posso falar com certeza que já ouvimos aqui que essa aqui é a nossa melhor encarnação, né? Então, a gente sempre sai melhor do que chegou. E essas características emocionais, espirituais, são levadas. Então, nos resta agora o quê? Saber usar o livre-arbítrio, para que possamos ir evoluindo e sanando esses desentendimentos, essas lambanças pelas reencarnações que nós fizemos, né? Se lembrássemos das vivências que esculpiram em nosso campo mental, né, as tendências atuais, ficaríamos certamente na costumeira atitude defensiva, responsabilizando as pessoas e situações por decisões e comportamentos que adotamos. Tem uma parte aqui, até que ela fala sobre esse negócio de retorno às vidas passadas, né? Muita gente faz isso, mas tem muita gente que a hora que sabe da notícia fala, esse problema é por causa de outras pessoas, por causa de não sei quem, e se acomoda, e continua do mesmo jeito e até piora. Então não adianta mesmo você saber. A tendência é essa, quando você sabe alguma coisa da outra encarnação, é justificar a si mesmo os seus erros. Falar, não tem jeito, foi coisa de outra encarnação,
vou continuar desse jeito. Tem pessoas que, né, vão para isso aí. Né? Então, quando atribuímos ao passado algo que não conhecemos ou não conseguimos compreender sobre nossas reações e escolhas, estamos nos furtando da investigação nem sempre agradável, né, de que deveríamos proceder para encontrar as razões de tais sentimentos na vida presente. O que sentimos hoje tem a raiz no pretérito ou não, é hoje que tem que ser resolvido. A história de mudar o nosso padrão de vida, é a história de vivenciar o Espiritismo. Talvez outras religiões também que acompanham o Cristo. Não vou falar que só o Espiritismo forma boas pessoas. É isso, né? Mas não adianta ficar botando culpa no passado. A gente tem que começar a agir cada vez melhor e as coisas vão melhorar. Quase que nem pensamento, né? Que todo mundo negligencia a força do pensamento. Você pensar coisas boas, você atrai coisas boas. Muito boas. Coisas ruins, ainda mais para uma outra pessoa, é capaz de fazer o efeito bate-volta, né? Acontece até com você. Então nós temos que pensar nisso aqui, nós temos o presente para resolver. Saber do passado, a única utilidade que tem é você mudar de opinião, pensar de outra forma no passado. Você não pode lembrar de coisas no passado e adquirir um rancor, uma mágoa, um melindre com isso, né? Não pode. Você tem que pensar no presente. E caso você saiba do passado, usar o passado como professor para não cair no mesmo erro. Isso que a gente tem que ter, né? Quando lembra das lambanças, você tenta não cair. Eu posso falar isso de cadeira, que eu dei 3 PTs. No primeiro eu já podia ter parado de dirigir do jeito que eu dirigia, né? Só no terceiro. Eu brinco, acho que eu fiz uma limpeza de ouvido, porque Deus estava chamando e eu não estava escutando. Aí eu limpei, ele não chamou mais, mas eu melhorei muito. É isso, a gente tem que usar o passado para a gente pensar direito nele. Utilizar o passado como uma ferramenta boa para a nossa evolução. Tá? E aqui, vocês não vão acreditar, nós vamos terminar a palestra agora. Quer terminar? Deixa eu ler só isso aqui primeiro. Sobre esse negócio do passado. A pensadora Louise El Rey, né? Não sei se é rei sim, diz que o passado é passado e não pode ser modificado. Todavia, você vê, eu estou sempre adiantado, podemos alterar nossos pensamentos em relação ao passado. Esta é a finalidade do esquecimento. Alterar o que sentimos e pensamos sobre intensa coação dos instintos e tendências que ainda nos inclinam a retroceder e parar no tempo evolutivo. Então, é pensar direito o passado para consertar as nossas tendências, as nossas necessidades, é o que nos leva a repetir padrões. A gente tem, você não liga porque que você já fez, porque que deu errado, ou às vezes, dentro do nosso egoísmo, a gente nem acha que deu errado, a gente sempre acha que tem razão. Pensar com honestidade. Assim a gente chega num sucesso no tempo evolutivo. Me trouxe uma fala que eu queria lembrar. E a gente fala do orgulho, né? A reforma íntima, um dos primeiros passos é a o tal do orgulho. Não assumir que a gente faz as coisas erradas, né? A gente olha para as nossas decisões e fala, caramba, por que eu não estou certo? Mas eu estou certo. Você pode ver de uma forma diferente. Não, mas isso aqui está certo. A gente não solta a paz, né? A gente não solta, tipo, não, beleza, eu tô errado, eu posso fazer melhor. A gente quer, até o último minuto, assumir que tá certo. Não, eu fiz por causa disso, eu fiz isso por causa disso. É que o fulano fez tal coisa e eu agi assim por causa disso. E a partir do momento que a gente
consegue assumir que a gente está como posição de aprendiz de tudo, dói, é tipo um puxão, mas a gente fala, tá bom, isso aqui, o orgulho não vai me ajudar, não vou conseguir, preciso soltar isso aqui, é pro meu bem-estar. O outro vai se beneficiar comigo? Com certeza. Primeiro é para mim, eu colho esses frutos. Para a reforma íntima, ela tem uma base que realmente seja com os frutos. Primeiro que a gente precisa baixar o orgulho. O orgulho e a vontade absurda que a gente tem de estar certo. E para reformar, a gente tem que quebrar, então a gente não vai estar certo. A gente pode receber uma mensagem hoje, não tenha medo de se desmontar. Se desmontar, às vezes, é a melhor coisa que podia acontecer. É a gente começar certas coisas do zero, do início mesmo. Daí sim a gente conseguir ser alguém melhor, a melhor versão que a gente tiver para oferecer. Começar de novo. Não ter medo disso. Porque se a gente pode ser amigo um do outro e estar junto nessa encarnação, a gente entender pelo amor, pela dor, enfim, mas entender, começar e recomeçar. Até que a gente consiga olhar para nossa jornada com um orgulho bom. Sabe? Tipo, bem, tava um monte de coisa errada, mas eu consegui caminhar. E desejar isso para vocês é muito sincero. A gente tem a coragem de se expor, a partir do momento que a gente é um ser que erra, mas ao mesmo tempo de se orgulhar da gente, porque é um ser que tem. A gente é um ser que pensa com amor. Porque o amor, quando ele está conduzindo a nossa trajetória, ele passa na frente de todo o orgulho. A nossa vontade de ser melhor para si mesmo, o outro, é muito maior. Então, se eu puder inspirar o coração de vocês, Alguém gostaria de fazer um fechamento dessa palestra? Vocês? Pode, não tem cargo aqui, somos todos iguais. Né? A gente tem mais tempo de casa, é isso. Preparem para a próxima semana. Nós vamos perguntar mais. Essa é a ideia.